E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo das obras de André Luiz. Neste momento, estudando a obra Mecanismos da Mediunidade. Vamos iniciar hoje o capítulo 11, que fala sobre onda mental. E ele começa falando para a gente sobre as ondas hertzianas. E ele começa falando assim: examinando sumariamente as forças corpusculares de que se constituem todas as correntes atômicas do plano físico, podemos compreender sem dificuldade, no pensamento ou radiação mental, a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. Valendo-nos da ideia imperfeita, podemos compará-lo de início à onda hertziana, tomando o cérebro como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. As ondas hertzianas são as ondas de rádio, né? São as ondas do rádio. Então ele vai comparar, né, essas forças corpusculares, a energia mental, onda mental, com as ondas de rádio, em que o cérebro emite e recebe ao mesmo tempo. Vamos então lá começar a meditar, né, nesse entendimento comparativo que André Luiz está trazendo para todos nós. E ele vai então para o outro tema, o outro título, Pensamento e Televisão. Recorrendo ainda a recursos igualmente incompletos, recordemos a televisão, cujos serviços se verificam à base de poderosos feixes eletrônicos devidamente controlados. Nos transmissores dessa espécie, é imperioso conjugar a aparelhagem necessária à captação, transformação, irradiação e recepção dos sons e das imagens de modo simultâneo. E aí eu faço uma paradinha aqui para a gente pensar, não é, nos aparelhos de os televisores, atuais. Lá na casa da minha mãe, né, houve um problema lá com a televisão, que já não era tão novinha, mas também não era tão antiga. E aí se resolveu comprar uma outra dessas modernas, né? E observa, meus amigos, é uma maravilha, né? Porque com certeza essa TV moderna, e eu já tenho uma que não é tão antiga assim, é moderna, né? Mas não tão moderna quanto essa. Mas os recursos computadorizados da minha mãe é uma coisa impressionante. É muita coisa, quer dizer, na verdade, a gente até vai esquecendo outros recursos de ter contato, ainda mais da pessoa idosa, né? Que tendo uma tela maior é muito mais fácil, mas que beleza. E o próprio que a gente olha, o controle remoto, está tudo escritinho, então eu falo assim, já vem tudo escrito aqui, como é que a gente pode fazer? Olha só, gente, a evolução que vai haver. Então é imagem, é som, é tudo ao mesmo tempo. E, na verdade, não é mais só para ver aquela programação normal da TV, né, da TV aberta. Na verdade, navega-se pela internet por ondas que antes nós não conhecíamos. Que na época que André Luiz passa o livro, dita o livro pela mediunidade aqui de Valdo Vieira, né, que é o capítulo ímpar, capítulo 11, não havia ainda o conhecimento desse recurso aqui na Terra, e ele não poderia extravasar, né, utilizar essa tecnologia. E ele continua: de igual maneira, até certo ponto, o pensamento, a formular-se em ondas,
age de cérebro a cérebro, quanto a corrente de elétrons, de transmissor a receptor em televisão. Não desconhecemos que todo espírito é fulcro gerador de vida onde se encontre. Companheiros, todos nós, todo espírito, está gerando vida onde se encontre. Será que a gente tem consciência disto? Porque quanto mais consciência a gente vai tomando dessa realidade, mais útil nós seremos, mais úteis, né? Nós seremos. E aí essa vida que a gente observa muitas vezes, amigos que estão lá na sua energia vital baixinha, desencarnando quase, mas gerando tanta alegria, gerando tanto empenho, gerando tanto amor que nós ficamos admirados. Então todo espírito é fulcro gerador de vida onde se encontre. E a gente precisa se apropriar dessa realidade. É nesse ponto que todos nós poderemos também nos considerar médiuns. Um médium da boa palavra, um médium do bom ânimo, um médium da concordância, da concórdia, da paz. Um médium do estímulo ao bem, às boas obras, todos nós. E esta vida, ela pode ser exteriorizada na própria saúde física, na própria qualidade de expressão de um grupo. Então, todo o espírito é fulcro gerador de vida onde se encontre. E toda espécie de vida, olha que bonito, gente, começa no impulso mental. Então, é no impulso mental que começa toda espécie de vida. Então, na verdade, tudo antes de se concretizar materialmente foi pensamento. Nós nos lembramos da querida Luzia Matias explicando a obra O Problema do Ser e do Destino, quando Leon Denis fala sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então, tudo antes de ser, ou de ter uma existência concreta, foi pensamento, foi pensado. E tudo na nossa cabeça, também na nossa vida, antes de se tornar concreto, foi pensado. E aí eu começo novamente a lembrar o que nós trabalhamos no dia de ontem. Qual é a qualidade do meu pensamento? Qual é a qualidade do meu movimento no meu dia a dia? Porque muitas vezes até o produto final, o objetivo é bom, mas o processo foi um processo conturbado, então não foi bom, foi ruim. E eu preciso começar a me apropriar dessas questões na minha vida, no meu dia a dia, na minha movimentação. E aí André Luiz fala algo que é uma preciosidade, gente. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo, na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Então vamos observar, todos nós temos uma expressão mental que pode vir através da palavra, pode vir através da atitude, no exemplo, dos gestos, vai acontecer essa ideação. E é essa ideação, né, que vai caracterizar a nossa atmosfera psíquica. Vamos lembrar que nós estudamos no programa de ontem sobre a aura, que é esta questão nossa, em que nós influenciamos e somos influenciados, é uma propriedade. Então, olha, vamos ligar o entendimento, o conhecimento da aura, do estudo da aura, desse campo eletromagnético, com essas expressões de André Luiz. Não desconhecemos que todo espírito é fulcro gerador de vida onde se encontre. E toda espécie de vida começa no impulso mental.
Pensemos nisto, meditemos nisto e vejamos a responsabilidade desse conhecimento. Para eu entender como é que eu caracterizo a minha presença, como é caracterizada a minha presença quando eu chego num determinado ambiente. Eu sou aquela presença da alegria, eu sou aquela presença do trabalho, ou eu sou aquela presença que as pessoas falam assim, chegou. Chegou alguém que vai, mesmo caladinho, promover a discussão, promover a contrariedade, a reclamação, a queixa, a preguiça, a inércia, gente. Eu tenho que pensar bem. O que acontece quando eu chego no ambiente? Porque às vezes é interessante, eu só consigo me reconhecer observando o que está acontecendo ao meu redor. Eu não tenho o hábito da autoanálise, porque se eu começar a fazer, a ter o critério do meu tipo de pensamento, eu vou perceber logo. Muitas vezes, quietinho, eu sou aquela pessoa que me sinto melhor do que todo mundo, critico todo mundo, vejo no outro só a pior parte, vivo de julgamentos. Então tudo isso não vai ser bom, meus irmãos, não vai ser bom para ninguém. E aí eu carrego um grande sofrimento, um grande desamparo, né? É o tormento voluntário, são as dores desnecessárias, eu não preciso passar por aquilo. Mas eu que crio, eu que sou esse fulcro gerador da vida e essa vida com pouca qualidade. Isso tudo começa onde? No meu impulso mental. No meu impulso mental. Então eu posso educar o meu impulso mental? Claro que eu posso. Até partindo do desejo de viver melhor, ter uma vida mais plena. E tendo uma vida mais plena, ter uma intervenção melhor no ambiente em que eu vivo, no ambiente que eu estou. Quem é que não quer ser uma presença agradável? Quem é que não quer ser uma presença boa? A imagem do bem onde estiver. E a gente lembra de figuras amoráveis, né? A maior dela que nós conhecemos, o Senhor Jesus. Quando ele chegava, as pessoas iam atrás, por quê? Porque era muito bom estar com ele. Era muito bom conviver com ele. Era muito bom assisti-lo, né? Essa proximidade. Porque o campo eletromagnético de Jesus, imagina, é o puro amor, sempre. E é por isso, amigos, que aprimorando essa nossa forma de pensar, de sentir, de ser, estamos aqui, através das ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço em que estamos estudando a obra de André Luiz. Neste momento, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 11, Onda Mental. E o subtítulo é Pensamento e Televisão. E continua o nosso André. Sobre todos que nos aceitem o modo de sentir e de ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso, toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Então, é essa interdependência do nosso mundo social. E eu sei que alguém pode estar pensando assim, mas então no mundo em que eu estou, na família em que eu estou, que é só reclamação, é só desagravo, é só dificuldade, por que eu posso estar bem? Mas aí ele fala, eu posso aderir ao modo de ser e sentir dos outros, como eu posso não aderir. Daí a gente sabe, quando tem a questão da hipnose, nem todas as pessoas são hipnotizáveis. Nem todas. Por quê? Porque existem aquelas que aderem facilmente a uma sugestão, mas existem aquelas outras que negam, que não querem aquele tipo de ideia. Então acabam, né, não se envolvendo dentro desse campo dessa dificuldade toda, né? Então, a gente começa, né, a perceber assim, quais são as ideias que eu abraço? Vamos lá. Quando eu vejo determinado noticiário na TV,
qual é a minha reação? Eu olho o fato, eu raciocino, ou eu imediatamente entro na onda mental do apresentador, do jornalista, do repórter? Como é que faz isso? Não, no próprio rádio mesmo. Quando eu ouço alguma música, eu saio dançando e cantando, sem saber o conteúdo da letra, ou eu analiso aquela letra e vejo se vale a pena ou não eu aderir, porque é isso, meus amigos. Vamos ver determinados bailes, determinadas reuniões, geram determinados prejuízos na área material e na área moral. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes aderem àquela movimentação sem pensarem no sentido, e até porque não há compreensão que onde estão os homens estão os espíritos. Então ali não é só uma aglomeração de encarnados, tem os desencarnados também, que abraçam aquela ideia, que abraçam aquele movimento, e que muitas vezes estimulam essa elaboração do pior. Essa elaboração do pior. E André Luiz continua nos falando. O campo espiritual de quem sugestiona gera, no âmbito da própria imaginação, os esboços ou planos que se propõe exteriorizar, assemelhando-se então à câmera de imagem do transmissor vulgar, em que o iconoscópio, com o jogo de lentes adequadas, focaliza a cena sobre a face sensível do mosaico que existe numa das extremidades dele mesmo. Iconoscópio, ao passo que um dispositivo explorador, situado na outra extremidade, fornece um feixe tênue de elétrons ou raio explorador que percorre toda a superfície do mosaico. Traduzindo, alguém emite, e nessa emissão ele tem um ponto que pode se contactar com o receptor. E esse ponto é magnético. Então, mesmo à distância, é possível que essa onda chegue. E vamos pensar na sugestão, né? Essa posição, mesmo à distância, a criatura pode ser sugestionada. E aí ele continua nos falando. Quando o raio explorador alcança a superfície do mosaico, desprende deste uma corrente elétrica de potência proporcional à luminosidade da região que está atravessando. E compreendendo-se que a maior ou menor luminosidade dos pontos diversos do mosaico equivale à imagem sobre ele mesmo refletida, perceberemos com facilidade que as variações de intensidade da corrente fornecida pelo mosaico equivalem à metamorfose das cenas em eletricidade, variações que respondem pelas modificações das cores e dos respectivos semitons. Então, alguém emite. Na hora que emite, tem lá o ponto do mosaico, forma a corrente elétrica. A partir daí vai haver o quê? A modificação. A modificação, e aí na televisão, das cores e respectivos semitons. A gente agora não há mais tanto, eu acho até que há, quando está lá no menu, existe isso, o ajuste do formato, exato, do formato, o ajuste da imagem. Mas naquele momento, a gente lembra que tinha a televisão, a TV, e tinha os botõezinhos. Então o botãozinho do canal, mas tinha também o da cor, do tom, o da luminosidade maior ou menor, tudo isso era ajustado pelo homem. E hoje a gente já, através do controle remoto, olha só, que vai chegando bem próximo, né? A gente mesmo distante, a gente consegue fazer o ajuste necessário, o modo cinema, né? Entrar em tela cheia, a gente consegue, nas nossas reuniões mesmo, através das plataformas digitais. A gente não consegue ajustar? Quero ver todo mundo, ou quero ver só um, ou quero só ouvir, quero projetar a tela está na minha casa, foi algo que eu criei, imaginei, mas a partir de determinado momento,
todo mundo pode ver aquela tela, desde que eu compartilhe. Olha que interessante, meus amigos. Então, nós temos hoje essa prática, que na verdade é semelhante à prática mental. No momento em que eu crio um quadro, crio uma cena, e eu começo, né, potencializo. Quando eu penso em compartilhar, eu vou compartilhar com quem? Com aquelas pessoas, com aqueles espíritos, com aquelas almas que estão na mesma sala que eu. E por que elas estão na mesma sala que eu? Porque elas tiveram uma permissão para ingressar. Olha que coisa interessante. Se não é assim no intercâmbio espiritual. Então, fazem parte desta minha sala, desse meu campo vibratório, desse meu campo de vivência, desse meu campo de atuação, aqueles espíritos que receberam a senha, o ID, né, de identificação, para penetrarem ali. E penetrando ali, eu vou compartilhar a minha tela, eu vou compartilhar. Que tela é essa? Pensamento, sentimento, a minha produção mental, aquilo que eu elaborei. E eles serão influenciados, sim, mas poderão influenciar também, porque eles podem usar o seu áudio, que eles podem falar, eles podem usar a sua imagem e interagir dentro do processo todo. Então a gente está vendo cada vez mais, a gente vai se aproximando dessa mediunidade como esse processo de interação. Então, não entrará ninguém na minha sala se eu não der a senha. Vamos pensar? E essa senha que eu ofereço, dependendo da ética, dependendo da educação daquele que a recebe, ele poderá compartilhá-la. E muitas vezes o compartilhamento é indevido. Por que o compartilhamento é indevido? Porque aquela criatura a quem eu entreguei a senha não tem a noção do respeito, não tem a noção da privacidade, não tem a educação de perguntar se pode ser compartilhado ou não. Olha só, gente, isso é o que nós, em grande maioria, estamos vivendo nos nossos estudos virtuais, nas nossas conversas, nas nossas videoconferências que estamos fazendo, né? No trabalho online, não é isso? Esse princípio é o mesmo da questão da mediunidade, da questão da atuação espiritual, porque a lei é a mesma. Só que a finalidade, vamos dizer assim, o objetivo, né, é diferenciado. Mas é só para mostrar que isto é uma realidade no nosso dia a dia. E nesse momento fica até um pouquinho mais fácil para a gente entender por quê. Porque nós estamos usando, né? Estamos chegando a esse caminho, né? Estamos chegando a esse caminho. Eu estou lembrando muito dos programas, né? De programas de companheiros muito queridos, principalmente os programas ao vivo, que tem o compartilhamento do gostei, né? E daqui a pouco a gente fica torcendo, opa, tá chegando a 300 pessoas vendo, compartilhando, que coisa boa. E que esse compartilhamento é por quê? Porque é uma mensagem edificante, é uma mensagem luminosa, que a gente deseja que essa luz seja espargida para todo o grupo, porque isso vai interferir na melhoria do ambiente, na melhoria planetária, né? Mas, na verdade, só vai sintonizar aquela pessoa interessada, e, inclusive, só vai falar, só vai através do chat, tudo isso, né? Através do WhatsApp, através do Facebook, tudo isso, só vai falar aquela criatura que tem um interesse na área doutrinária. Tanto aquela que sabe, dando a sua contribuição do seu saber, compartilhando a tela do seu saber, quanto aquela outra que está em dúvida, que encontrou ali na rádio, encontrou naquele momento um ponto de esclarecimento
de determinadas dúvidas que, na verdade, vão qualificar a sua existência. Então é assim, meus amigos, que as coisas vão ocorrendo. E no próximo programa, a gente vai continuar nesse estudo do capítulo 11, Onda Mental, na hora em que André Luiz está falando sobre o pensamento e a televisão. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.